Olá, pessoal do Entretanto. Estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo, de ciência política, também à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal. Precisamos de vocês. Hoje a gente vai falar da tragédia aérea do voo da VoiPass em Vinhedo, São Paulo. Vamos falar do CENIPA. Vamos falar do vazamento de conversas entre assessores do ministro Alexandre de Moraes pelo jornalista americano Glenn Greenwald. Tudo isso e muito mais. No entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, a indústria brasileira produz boas aeronaves. Elas são vendidas no mundo todo, aliás. Já a nossa aviação comercial, essa depende de pilotos para que se voe seguro. Tentem se lembrar, por exemplo, de algum voo da American Airlines, da DC United, da Lufthansa, que tenha resultado em tragédia. Algum avião destas companhias que tenha caído nas últimas décadas. Você só vai lembrar de atentados terroristas. Dá para entender? O nosso clima, o clima brasileiro, também é mais ameno do que no extremo norte da Europa ou no Alasca. E por lá também, Europa, Alasca, tampouco há casos de tragédias da aviação com quedas de aeronaves, ao menos nas últimas décadas. O diferencial é o piloto. Não é que sejamos menos preparados que profissionais de outras nacionalidades. Mas no Brasil, exigências do mercado fazem profissionais ingressarem muito precocemente nas respectivas carreiras. Isso em todas as áreas, não estou setorizando só pilotagem, não. Aviação. Um amigo meu, engenheiro industrial de 20 e alguns anos, por exemplo, foi trabalhar na Alemanha, em uma grande usina. Lá eles não acreditavam na formação dele como engenheiro assim tão jovem. Pilotos com poucas horas de voo podem até ser brilhantes, mas não têm experiência para lidar com casos fora da curva, anormais, ou que exijam tirocínio, que só vem com a vivência e com os cabelos brancos. Isso, pessoal, em todas as áreas. Por exemplo, ingresso na carreira de juiz de direito, de magistrado. Eu ingressei na carreira de magistrado com 28 anos, muito jovem. No mundo inteiro, em diversos países democráticos do mundo, isso seria um absurdo. Eu já trabalhei com uma promotora de justiça de 23 anos de idade. Era a promotora mais jovem do estado de Minas Gerais, 22 ou 23 anos. Nós fomos julgar um conflito doméstico decorrente de um divórcio de um casal casado há mais de 20 anos. E entrando para a sala de audiência, eu falei com ela, como é que a senhora vai atuar comigo nesse processo? A senhora, nós vamos julgar um casamento de 20 anos. A senhora nunca teve namorado, de fato. Ela pois é, doutor, é a vida, é a profissão. E fomos. Médicos se formando cada vez mais jovens, inexperientes. Isso tudo por conta de exigências e limitadores de mercado, que acabam tornando a prestação de serviço precária, porque profissionais sem experiência são obrigados a entrar no mercado de trabalho para suprir vagas que ali estão por deficiências internas nossas. No caso da tragédia aérea recente da VoiPass em Vinhedo, São Paulo, o fator de risco não era inusitado ou inesperado. Deve-se observar que o aviso de gelo dado pelas controladoras de tráfego aéreo, nesse caso, foi severo, porém típico dessa época do ano no Brasil. O piloto recebeu o aviso de gelo, não se comunicou com a torre de controle e também não alterou a altitude da aeronave.
o que poderia evitar a formação de gelo nas asas. Aqui, pessoal, é regra de manual de pilotagem, é norma básica de segurança de voo, evitar as más formações atmosféricas. Quem diz isso é o jornalista e piloto amador William Wack, em recentíssima coluna do Estadão. Ou seja, não é uma situação anormal ou rara. A aeronave havia passado por vistoria, estava em boas condições, e o Brasil não é o Polo Norte, e nem por lá tragédias desta espécie ocorrem. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, é o órgão da aeronáutica responsável pela elucidação das causas dos acidentes com aeronaves brasileiras. Conforme dados e provas físicas, técnicas, científicas e mesmo testemunhais, morais e subjetivas, quando eu falo testemunhais, morais e subjetivas, essas investigações desvendam, elucidam os motivos das quedas de aviões, helicópteros e aeronaves menores. Ou seja, é o CENIPA que vai dizer, ao fim e ao cabo, o que aconteceu para aquele voo da Voo IPS que sobrevoava Vinhedo, por que aquela aeronave entrou no fenômeno chamado parafuso chato, resultando na sua queda, que matou mais de 60 pessoas. Ao fim destas investigações administrativas, será emitido um laudo que irá elucidar os motivos desta tragédia. Desse laudo vai resultar um julgamento administrativo não vinculante. O que é isso? Significa que o resultado das investigações não impõe necessariamente a condenação criminal de quem quer que seja ou a responsabilização civil com indenização de qualquer natureza. A decisão do CENIPA vai gerar apenas uma recomendação de segurança, RS, para que futuros acidentes possam ser evitados por conta dos mesmos motivos da recente tragédia. Cria-se um precedente aeronáutico, um case para ser observado pela aviação civil comercial dali em diante. É claro que a conclusão das investigações deste acidente aéreo servirá como importante meio de prova em processos judiciais futuros. Porém, pessoal, provas não são necessariamente vinculantes ou possuem graduação hierárquica de importância. Por exemplo, essas provas não podem ser melhores ou mais importantes do que aquelas provas. Não. Depende de cada caso e cada decisão, porque juízes possuem o que se denomina livre convencimento motivado, que deriva do princípio da persuasão racional. O que é isso? Isso quer dizer que o julgador, ao decidir, o magistrado, ao decidir, deve obrigatoriamente dizer no que, em qual fundamento sua decisão se baseia. Todavia, ele não está obrigado a seguir necessariamente uma prova em detrimento da outra, ou seguir obrigatoriamente a uma prova, por mais científica que seja. O pessoal fala muito da ditadura militar, mas esquece que pouco tempo antes dela nós tivemos Getúlio Vargas no poder. Getúlio foi muito mais ditatorial, repressivo e violento do que todos os governos militares brasileiros juntos. Ele era tão bravo que andava sem seguranças. O segurança ele invocava só para atraiçoar seus desafetos. Ele também era populista e nacionalista ao extremo, muito mais do que Brizola foi.
e sabia agradar a imprensa e a classe artística. Ele mantinha jornais com dinheiro público ou simplesmente subornava formadores de opinião. Manteve abertos aos cassinos e, com isso, era tolerado pelo empresariado, apesar de ter sido o criador da legislação trabalhista. Também propiciou o nascimento do nosso parque industrial. Por quê? Através de uma legislação protecionista, com isenção de impostos e taxação de produtos industrializados importados. Ou seja, era um morcego que mordia e assoprava. E também era um déspota esclarecido, muito mais esclarecido do que os déspotas atuais. Pessoal, o jornalista americano Glenn Greenwald é aquele mesmo que publicou trocas de mensagens em conversas de aplicativos entre Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Eram mensagens privadas, capturadas por um hacker, um criminoso cibernético, que as vendeu para o site Intercept Brasil, então do Glenn, que as receptou. O Glenn teria cometido, assim, ao crime descrito no artigo 180 do Código Penal. No entanto, na época, ele sequer foi indiciado, processado e, claro, também não foi punido. A tese para alforriá-lo, para libertá-lo, foi sustentada então pelo ministro Gilmar Mendes, era de que jornalistas estariam protegidos pela liberdade de informar, inclusive quanto à fonte, criminosa ou não, da informação. Agora, o Greenwald volta à carga, dizendo de novas informações interceptadas envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e servidores do TSE, que teriam formado uma espécie de gabinete paralelo para além da legalidade, segundo o jornalista. Esse conteúdo novo, acredita-se, deve ter sido obtido também de forma questionável, fruto de informações privadas hackeadas. De novo, a prática de um crime. Em um Estado democrático de direito, essas informações não poderiam servir como prova do que quer que fosse, muito menos embasar a culpa e acusações. Isso contra Sérgio Moro, contra Alexandre de Moraes ou contra o Papa. São provas ilícitas, obtidas através de meios criminosos, ilegais. É como você basear a condenação de um réu na confissão dele, confissão esta que teria sido obtida mediante tortura. Qualquer verdade extraída dessa confissão obtida mediante tortura seria ilícita ou ilícita por derivação e não poderia ensejar condenação de qualquer natureza. Não pode ser usada, tem que ser extraída do processo, tem que ser desconsiderada pelo juiz. E quem propicia a veiculação de uma mensagem privada entre terceiros incide em crime. O título de jornalista de um cidadão, muito embora nós devamos preservar a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de opinião, o título de jornalista, o fato do sujeito de ter o controle sobre uma plataforma de notícias, sobre um portal de notícias, de informações, esse tipo de nicho de mercado não pode servir de carta de alforria, de autorização para a pessoa cometer o crime que bem entender. É jornalista, liberdade de imprensa. Não. Não existe liberdade de imprensa para comprar conteúdo criminoso, para receptar conteúdo obtido através de desvio de dados sigilosos, sem autorização judicial. Isso é crime. Quem comete isso está perpetrando crime, não deveria estar impune. Se tivesse sido processado oportunamente, não estaria acontecendo agora. Repito, seja quem for o titular do direito lesado, seja quem for o detentor das informações violadas, Sérgio Moro,
Alexandre de Moraes ou Papa, seja quem for, não se pode violar o sigilo da troca de mensagens privadas sem autorização judicial. Como eu disse, o Glenn deveria ter sido processado lá atrás por divulgar as informações criminosas que receptou. No caso da Vaza Jato, falei isso aqui. Sua conduta foi considerada correta, como se a um jornalista fosse permitida a prática de crimes, simplesmente pelo fato de ser jornalista. Agora ele volta à carga. Sua impunidade, pessoal, ofende ao Estado democrático. Não importa o conteúdo das gravações que venha a revelar, ou contra quem quer que seja. Para terminar, pessoal, uma frase do recentemente finado Silvio Santos. Porcaria por porcaria, fiquem no SBT. Fiquemos todos com Deus e até a próxima. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.